as duas primeiras razões de sucesso escolar do mundo inteiro estão mais do que estudadas, é uma boa alimentação e uma boa noite de sono. Acho que nem uma coisa nem outra a maioria das crianças tem. Aliás, eu não acho. Há estudos a indicar isso. Há miúdos a noite inteira a mandar mensagens de telemóvel, imensos miúdos que vão para a escola sem tomar um pequeno almoço. Portanto, quer dizer, é um problema. Discute-se muito os programas de matemática, eu acho bem que se discutam, mas devia-se começar por discutir estas duas características fundamentais de um bom desempenho escolar. E a segunda é que nós temos realmente um problema gravíssimo de alimentação no país, que é um problema de saúde e que é um problema de custos para o Serviço Nacional de Saúde. Há 1.300.000 diabéticos em Portugal. É uma epidemia devastadora do ponto de vista da saúde e económica. Agora, como é que isto se resolve? Não é? O problema é que há crianças que faltam aos almoços. O Governo, parece que o Governo, não sei exatamente se foi o Governo, teve a ideia de castigar os pais. Aparentemente é isto, ou seja, penalizar os pais porque as crianças não almoçam. É tão, desculpem-me o termo, ridículo. Ou não tiveram filhos, ou não percebem como é que funciona uma escola. As crianças, primeiro do que tudo, as crianças faltam esmagadoramente ao almoço porque querem brincar. Entre outras razões porque não brincaram nas horas anteriores, porque os governos inventaram uma coisa chamada aulas de 90 minutos e intervalos de 5 minutos, o que também é péssimo para o desempenho escolar. Portanto, é por isso que as crianças faltam. A segunda é que quem tem que ter autoridade sobre as crianças quando elas estão na escola é a escola, não são os pais, porque os pais não estão lá a essa hora. E as escolas têm-se demitido da autoridade sobre as crianças no horário escolar e no seu enquadramento escolar e resolvem tudo penalizando os pais. A última nota que eu acho que vale a pena fazer sobre isto e sobre tudo é que há um pensamento mágico à volta da lei. Como é que nós vamos resolver este problema? Enfim, que é um problema secundário, mas aparentemente é um problema que merece capa de jornal. Fazendo uma lei. Mas fazer uma lei resolve algum problema? Se estão a ver a ideia mágica, nós castigamos, criamos uma lei, criamos uma sanção e tudo se vai resolver no dia a seguir. Apesar de todas as outras razões que levam a que esse comportamento aconteça, não são minimamente olhadas. E eu acho que a mensagem principal é esta, não é? Primeiro, o castigar os pais já é uma frase completamente... Há uma sugestão de denúncia. Claro, completamente... A escola faz uma denúncia em relação aos pais. Eu queria só deixar claro que eu não sou tão pais. conservador como a Raquel Varela. Isso é uma nota muito importante. De direita, da mesma forma como a Raquel Varela. Não sou. Não, eu estou muito mais à esquerda. Eu estou muito mais à esquerda. Sou um perigoso liberal de esquerda ao lado da Raquel Varela. Não, mas é só a única nota. Não quer dizer que eu esteja em desacordo. Para me voltar a recentrar politicamente, eu sou da extrema esquerda. Mas esta... Mudámos hoje. Esta ingerência, digamos, do Estado no comportamento das crianças e esta atuação junto dos pais, isto talvez já te faça um pouco mais de urticária. É inqualificável. Aliás, mas o sistema educativo é absolutamente inqualificável. Aquilo que a Raquel disse tem toda a razão. O sistema está montado para ser uma espécie de substituto dos pais, mas depois não funciona. Portanto, é um mau substituto. Portanto, carregam as crianças com horas, muitas vezes, vagas para ocupar o tempo e depois não ocupam o tempo. O sistema educativo, a educação em si não é estimulante. E depois correm esta coisa extraordinária. Aliás, não sei, para quem é pai, a esta altura do campeonato, há uma coisa extraordinária. Eu acho que nunca nos passou por isso, que é ter que dar explicações à criança sobre aquilo que ele aprendeu durante a semana. E isto é uma constante. Eu falo com os meus amigos e todos eles estão a dar explicações, têm que explicar as aulas. Exatamente. E isto entrou por sistema. E pior, as escolas exigem que os pais dêem explicações sobre aquilo que as crianças aprenderam. Tenho amigos meus que viraram grandes profissionais, grandes especialistas em matemática 10º ano. É uma coisa absolutamente inconcebível. Tiveram que voltar a estudar para conseguirem explicar aos filhos. E isto é absolutamente inconcebível. E faz muito... É de facto esta linha absolutamente extraordinária que é, não, o problema não é nosso, da escola, o problema é dos pais. E vem em linha com... Eu estou quase de acordo com a Raquel, mas eu não sou tão conservador como ela. Isto é quase um momento tão histórico como o Brexit, este momento de concórdia. Virgílio, na semana passada trouxeste a questão das emendas vegetarianas nas escolas. Sim. E esta vigilância sobre os miúdos. Eu confesso que não acompanhei muito bem essa notícia e agora estava aqui a pensar, quando estava a ouvir, se isso é só uma coisa da escola pública, porque nas escolas privadas não ouvi falar disso. É uma coisa da escola pública. Então isso é um problema de gestão. Isso é um problema de má gestão
Não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com... É a desorganização das escolas públicas que permite este tipo de coisas. Nunca tinha ouvido falar nisso e acho isso um disparate completo. Mas as aulas, a questão das escolas exigirem aos pais que deem explicações, portanto, os pais estão obrigados quase a explicar as aulas que os professores dão. Isto que o Rodrigo que diz é significa que os absolutamente professores- verdade, mas eu acho que isto tem a ver com uma coisa. Há N problemas de gestão, entre eles uma sobrecarga administrativa sobre os professores completamente inaceitável e outros que faz com que, ou seja, nós vamos transferindo o problema para o da frente e as crianças são quem paga esta questão. Que é, os professores não têm tempo, têm turmas demais, etc., têm problemas, transferem para os pais, de facto. Quer dizer, já o trabalho para casa, eu não concebo como é que pode haver trabalhos para casa depois de uma criança estar 8 horas dentro de uma sala de aula. Não é possível. Surreal. Não é possível. Portanto, nós estamos a falar de um horário de trabalho, uma criança, igual ao trabalho de um adulto, que não foi suficiente as 8 horas que ele teve na escola. E é o apoio, é as explicações privadas e depois são os pais exaustos que não sabem a matéria, porque eu não sei da matemática de 10º ano nem de 4ª classe. As matérias mudam, nós temos que nos adaptar, nós não temos capacidade científica para ensinar essas questões, nem temos que o fazer. Mas não é só isso, é o cuidado do material, é os horários, não sei de quê. Quer dizer, quando ainda por cima, isso nem sequer funciona do ponto de vista, sobretudo quem tem crianças pequenas compreende perfeitamente que uma criança, ela não é educada ou repreendida por algo que fez 6 horas antes, 6 horas depois, porque ele já nem se lembra do que é que fez ao meio-dia. É uma coisa... Ou seja, tem que ser a escola a atuar e a ter mecanismos de os educar, de os conquistar, de fazer a escola um lugar prazeroso. Agora, a primeira coisa que a escola não é um lugar prazeroso se os miúdos estão 90 minutos dentro de uma sala. Claro! Não ouvi a expressão prazeroso desde que alguém me leu um texto esse aqui. E vamos voltar